Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, vamos continuar o estudo de angelologia e hoje nós vamos entender melhor o que foi aquela introdução mais árdua. Hoje nós vamos falar da origem dos anjos, da natureza e a queda dos anjos. Então vamos começando a entender melhor essa matéria tão difícil. Mas devagarzinho, com as aulas, tenho certeza que vai ter uma compreensão plena dessas questões. Meu nome é Maria Alice, sou professora de Teologia no Rio de Janeiro. Espero todos vocês no meu canal do YouTube, que é Alice Bíscaro, e também espero que vocês adquiram a apostila, que adquirindo a apostila vocês vão ter esse material para um estudo melhor e para a formação de vocês na parte também das pastorais. Então vamos à origem dos anjos. Primeiro vamos entender que a Escritura não vai afirmar, as Escrituras não afirmam explicitamente a criação dos anjos. Estes aparecem na história da salvação como criaturas de Deus, de modo particular como mensageiros de Deus e realizadores da vontade de Deus, como o próprio termo no hebraico, malá, e o grego angelo já o indicam. Então eles são mensageiros de Deus na história da salvação. Isso nós falamos na primeira aula. O termo não indica uma função antropológica. São espíritos destinados a servir, enviados em missão para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Isso está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Tal observação vai ser muito importante porque determina a perspectiva da angelologia dentro da teologia. Então, que fique bem claro que os anjos são enviados de Deus para servir ao homem na sua história de salvação. Efetivamente, são numerosos espíritos acreditados no mundo. Os anjos não têm um campo autônomo de ação, fora das ordens de Deus. Eles agem de acordo com as ordens de Deus. Como todas as criaturas, eles foram criados para Cristo, de modo que Cristo é o cabeça e Senhor. Colossenses, está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Cristo está acima de todos os anjos. O Hebreus, ele vai falar sobre isso, é importante porque existia na gnose uma adoração angélica. Então, a importância de colocar Cristo acima dos anjos, que algumas pessoas faziam assim a hierarquia, Deus, anjo e Cristo. Então isso é herético. Cristo é o cabeça dos anjos, porque Cristo é filho de Deus. Os anjos não existem desde a eternidade, eles foram criados por Deus no momento da criação. Nós vamos encontrar em Salmos, Colossenses, Neemias, então tem vários livros dentro da Sagrada Escritura que vão nos indicar isso. A Bíblia não indica com precisão em que parte foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado o céu e antes de ter criado a terra. Então, primeiro Deus cria o céu e quando ele cria o céu, ele vai criar também esses seres espirituais que vai servir de mensageiros de Deus para a humanidade, que são os anjos. Tá vendo como é que agora vai ficando mais fácil?
Tenho certeza que agora todo mundo está começando a entender melhor. Não desistam das aulas, que vocês ao final do curso vão entender tudo direitinho. Pode parecer algumas coisinhas mais difíceis, mas a gente vai com as aulas, entendeu? Vamos tirando essas dificuldades. Então, quando a gente vê lá no livro, lá de Gênesis, a gente vê, não podemos também definir números de anjos. Eles, sabemos que eles são o quê? Um exército, é lindo. Você não tem um único anjo para te guardar, você tem um exército de anjos. É essa a beleza do mundo angélico. Compreende a quantidade, por isso que é falado uma legião de anjos. É um exército. Então, é um número extremamente grandioso. Nós vemos isso em Daniel. Daniel é um livro lindo. Lá, Daniel 7. Nós vemos em Mateus, nós vemos em Hebreus 12. Então, a Sagrada Escritura fala que não é é uma legião, é um exército de anjos para a nossa salvação, para o nosso cuidado, para que nós nos mantenhamos também a caminho, esse circuito que nós passamos na terra para chegar à salvação. A palavra original, que é do grego ângelos, por isso ângelos, é usado também para mensageiros humanos. A gente vê lá no primeiro livro de Reis 19, Lucas 7, 24, tanto humanos como mensageiros, também como divinos. Então, a gente vê que às vezes a gente tem pessoas que parecem humanas mesmo, mas que são enviadas por Deus na nossa vida, nos serve de anjos. No Antigo Testamento, Adonai é apresentado muitas vezes como soberano oriental com sua corte. Neste contexto, os anjos aparecem como servos de Deus. Eles estão a serviço. Ser servo é estar a serviço de. Então, os anjos vão estar sempre a serviço de Deus. Então, ele vai aparecer lá em Daniel como servidor de Deus. Os filhos de Deus também são os anjos. A gente vai encontrar isso também no Salmo 29 vai falar sobre isso. São chamados segundo a sua missão de mensageiros. Está em Gênesis. Por sua relação com Deus, príncipes do exército celestiais. Está lá em Josué 5. Então, tem várias nomenclaturas para designar os anjos dentro tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então, anjos, no sentido original da palavra, no início não recebiam o nome de anjos, né? Somente no judaísmo tardio foram incluídos no grupo de seres designados por anjo. Então, eles vão ter várias nomenclaturas até chegar lá por volta do século III, que vai ter realmente a designação de anjos. Ao lado desses enigmáticos mensageiros, os relatos bíblicos mais antigos falam no anjo de Deus, o anjo de Adonai. Está lá em Gênesis 16, que não é diverso do próprio Deus, designado, manifestado na terra de modo visível. Então, quando nós encontramos um anjo, nós estamos recebendo a mensagem genuína de Deus na nossa vida. Então, é tão bonito a literatura bíblica que vão dar esse título aos anjos de filhos de Deus. A gente encontra em Jó, no livro de Jó, e em Sabedoria também, esse título dos anjos como filhos de Deus. Nos escritos desta época tardia do judaísmo, foram incorporados também vários elementos da crença popular.
Em resumo, a gente pode dizer que o Antigo Testamento afirma claramente a existência dos anjos, mas não apresenta uma reflexão maior sobre eles. Seu número é muito grande, eles vão constituir uma espécie de servidores de Deus, de séquitos de servidores, sujeito ao domínio universal. Eles são dominados, mensageiros. Eles vêm para levar a mensagem de Deus aos homens. E naquela hora do Antigo Testamento, eles vêm para levar a mensagem de Deus ao povo de Deus. Executam serviço para Deus, que lhe confia essa totalidade, essa mensagem de Deus ao povo de Deus. Está lá em 1 Crônicas, está lá em Daniel 14, falando sobre isso. Então, a gente menciona somente os nomes de Miguel, Gabriel e Rafael. Não se esqueçam que todo sufixo ou prefixo el está relacionado a Deus. Daniel, Rafael, Emanuel, Elias, Eliseu. Então, todo prefixo e sufixo el está relacionado a Deus, porque o nome de Deus é El. No Novo Testamento, nós vamos encontrar os textos do Antigo Testamento, mas não de uma forma mitológica. Então vai haver uma quebra muito dessa mitologia que existe sobre os anjos do Antigo. Agora no Novo, o anjo vai ser representado de uma forma diferenciada. Os testemunhos são mais discretos, menos abundantes. Contudo, também aí se fala dos anjos também como mensageiro celeste. E por que no Novo Testamento não tem tanto texto abundante? Porque agora, no Novo Testamento, quem é o maior mensageiro do que Jesus? Não existe. É o Filho de Deus, é o próprio Deus que anuncia e fala. Então eu não preciso tanto dos anjos. Então por isso ele não aparece com tanta frequência. Porque o Novo Testamento, a centralidade é Cristo. Então entendemos claramente essa parte, né? Acompanhe especialmente o acontecimento dos anjos da vida de Cristo, desde o seu início até a sua consumação. Então os anjos vão estar muito ligados a Jesus, tanto na sua concepção como também na sua consumação. Então o anjo do Senhor em Lucas chama Gabriel, predisse o nascimento e a missão também de João Batista. O mesmo anjo transmite a Maria a mensagem que há de ser mãe do Salvador, mãe de Deus. O anjo do Senhor vai também tranquilizar José, que é lindo José, a respeito, né, da concepção de Jesus, que Maria concebeu através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Também o anjo anuncia os pastores o nascimento de Jesus e uma multidão de anjos, aquela legião do Antigo Testamento, entendeu? Uma multidão de anjos. Louva a Deus por sua benevolência às portas de Belém. É lindo, está lá em Lucas 2, de 9 a 15, leiam, é lindo essa passagem. E ainda o anjo do Senhor, quem aconselha José para que ele faça fuga do Egito com Maria e o menino, e passado o perigo, vai transmitir a nova ordem de voltar. Mateus 2, versículo 13 até o versículo 19 seguinte. Então o anjo vai servir a Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, e permanece ali também 40 dias Jesus de jejum. Está lá em Marcos e Mateus, nos sinóticos. Então o Pai envia a Cristo mais de 12 legiões, 12 exércitos de anjos. E se o Filho lhe pedisse para livrar-o do sofrimento sobre ele,
que cai lá no Jardim das Oliveiras. Mas como se cumpriria, portanto, a Escritura? É a pergunta. O Pai poderia enviar? Poderia. Mas aí não teria cumprido a Escritura e nós não teríamos a nossa vida eterna. Nós paramos aqui, né? E vamos dar continuidade a partir da próxima aula desta estrutura ainda da origem dos anjos para nós chegarmos até a sua queda. Muito obrigado a todos vocês, espero que a aula tenha esclarecido mais um pouquinho e devagarzinho nós vamos chegar lá. Muito obrigado, meus queridos, até a próxima segunda, uma linda semana cheia de alegria e amor.